Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Ela estava caminhando pelo longo corredor da maternidade havia 2 horas. Harvey havia trazido sua esposa, que estava muito fraca. Os médicos haviam desaconselhado a princípio e, depois, vendo a persistência dela, proibiram-na de dar à luz. Com seu problema cardíaco, isso era equivalente a um assassinato. Mas ela convenceu os médicos. Acho que vai dar tudo certo. Minha intuição nunca me falhou. Quando seu marido a levou para o hospital, os médicos perguntaram por precaução: Harvey, tudo pode acontecer. Você conhece a saúde de sua esposa. Então eu lhe pergunto agora, quem salvaremos se algo der errado? É claro, você acha que ela não pode lidar com isso? Perguntou um homem adulto com uma voz assustada. Harvey, com a saúde de sua esposa, tudo é possível, mas vamos fazer figas. Foi descartada a possibilidade de Lucy dar à luz por conta própria, portanto, apenas uma cesariana. Ela estava coberta de suor, com pequenos cachos grudados na testa, tentando dizer algo, mas não tinha forças. Ela respirava com frequência, e dava para ver em seus lábios que ela estava perguntando logo. Seus dedos longos e bonitos cravavam-se no lençol branco como a neve e ela mordia os lábios com tanta dor que o sangue escorria deles. Injetaram um medicamento para o coração em sua veia, ela começou a respirar com mais regularidade e disse que se sentia melhor. Ela foi anestesiada e o trabalho de parto começou. Quando a retiraram, os instrumentos mostraram parada cardíaca. Ela ficou violentamente doente, ao lado dela estava um cardiologista que sabia quais medicamentos ela poderia tolerar e o que precisava ser administrado para que o parto fosse bem-sucedido. Tudo o que podia ser feito foi feito. Quando os médicos perceberam que a estavam perdendo, começaram a salvar o segundo filho. 2 gotinhas minúsculas, parecidas uma com a outra, vieram ao mundo no dia de Natal. Deus lhes deu a vida, mas tirou a vida de sua mãe. O pai ficou inconsolável. A vida com sua Lucy tinha sido uma bênção. Gentil, amável, ela amava o marido e se entregou a ele com todo o seu coração dolorido. Era uma família exemplar. As irmãs contrataram uma babá, uma mulher na casa dos 50 anos, que ficava com as meninas inseparavelmente. Elas deram às meninas nomes quase idênticos, Vitória e Verônica. E como Verônica era muito longo para ser pronunciado, em casa era Verônica. A babá aprendeu rapidamente a distingui-las, pois sabia de um pequeno segredo. Vitória, a mais velha por 5 minutos, tinha um pequeno sinal atrás da orelha direita, e a Verônica mais nova tinha exatamente o mesmo, mas atrás da esquerda. Ela contou a Harvey, mas ele ficou ainda mais confuso. Ele tentou ficar menos em casa. Papai ainda não podia fazer muito pelas meninas, então ele se dedicou ao trabalho. Ele era obrigado a proporcionar às suas princesas um futuro sem problemas, então a primeira coisa que fez foi comprar um enorme terreno nos arredores da cidade e começar a construir uma grande casa. Ele queria que ela fosse um ninho de família. Para que as meninas vivessem aqui com suas famílias. Com isso em mente, ele construiu uma casa com 2 entradas. Ele decidiu que Vitória tinha uma verruga atrás da orelha direita, então a entrada dela seria à direita, e a de Verônica, à esquerda. Na época, todos riram dessa ideia, mas quando, depois de 3 anos, a mansão foi construída, todos viram simplesmente um castelo para princesas. A entrada consistia em 2 entradas. Acima de cada uma delas havia monogramas na forma das letras B e H. Isso era muito incomum. Quando você passava por essas portas, havia 2 belas escadarias, à esquerda e à direita, que levavam ao primeiro andar. Harvey tentou fazer com que tudo na casa fosse confortável para suas filhas. 17 anos se passaram após os eventos descritos. O pai não adorava suas filhas. Sua vida nunca se estabilizou, ele não encontrou uma mulher que, pelo menos um pouco, fosse como sua Lucy. As filhas cresceram lindas e o pai se preocupou com a atenção crescente da população masculina e achou que elas deveriam se envolver menos em eventos duvidosos.
Se falarmos sobre o caráter das meninas, então, melhor do que um poeta, não há como dizer gelo e fogo. A mais velha, Vitória, era ousada, travessa e propensa a aventuras. O vasto mundo a hipnotizava e a atraía para si, o que não se pode dizer de Verônica. Um cigano disse a Vitória que ela não havia sido criada para a vida em família, mas para festas e esplendor. Que sua vida seria cheia de aventuras e perdas. Ao que ela respondeu que não acreditava nessas bobagens. Ela era muito bonita. Essa beleza era tão brilhante, até mesmo ousada. Apesar de sua pouca idade, ela tinha o olhar sedutor de uma mulher experiente e lábios cheios e deliciosos. Sem vergonha de encantar e seduzir, ela nunca passava despercebida. Quando não estava à vista de seu pai, ela pintava seus lábios já sedutores com batom vermelho vivo. Combinado com seu cabelo preto, ela parecia um pouco vulgar, mas nenhum homem conseguia tirar os olhos dela. Ela via e sabia disso e, de certa forma, os provocava, dizendo-lhes: "Sim, sou muito bonita, mas não sou sua. Não sou tão fácil de conquistar, e só o seu olhar é muito pouco para estar comigo." Mas, apesar de tudo, ela era uma excelente aluna. Lia muito, e sua língua era tão forte que nem mesmo seu pai conseguia falar por cima dela. Vitória mantinha todos em alerta. Certa vez, o motorista que a levava ao trabalho foi falar com seu pai e lhe disse que não havia carro na garagem. Não havia ninguém para levar o carro além de Vitória. Quando Verônica ouviu o barulho de um motor se aproximando, ela pulou para fora de casa e correu para a garagem. Elas se encararam, uma completamente enojada com o comportamento da irmã e a outra satisfeita por ter conseguido se safar. "Onde você aprendeu a dirigir?" perguntou Verônica. Mas Vitória riu alegremente por sua piada ter sido bem-sucedida. Do lado de fora, era impressionante que, apesar da diferença na expressão de seus belos rostos e da aparente imprudência da irmã mais velha, elas pareciam duas ervilhas em uma vagem. Olhando uma para a outra, era como se estivessem se olhando em um espelho. A personalidade de Verônica era completamente diferente. Com os mesmos traços faciais, com os mesmos lábios cheios, ela era modesta, quieta como a mãe. Ela era doméstica. Do tipo que você sonha em se casar. Inteligente, bonita, modesta, estava em seu sangue cuidar da família e dos amigos. Verônica se contentava com sua casa, sua família e em seguir suas tradições. As irmãs sempre foram muito próximas. As meninas se amavam muito, e Verônica estava sempre tirando sua irmã mais velha de outra confusão. Ela sempre encontrava um motivo para justificar Vitória e, sem hesitar, assumia a culpa. Seu pai sempre lhes dava sermões, ensinando-as a serem sérias e responsáveis, mesmo quando as tentações eram grandes. Tudo em relação a eles era incomum e, às vezes, parecia aos que os cercavam que havia uma pessoa na frente deles. Mas, no fundo de seus corações, elas perceberam que havia muitas diferenças entre elas. As meninas terminaram a escola e, então, seus caminhos divergiram. Vitória queria fazer economia, e Verônica queria ser professora. "Por que você precisa dessa escola de pedagogia, sempre com crianças gritando e salários miseráveis? Você tem que ir para onde, depois de estudar, possa conseguir um bom emprego ou até mesmo para a empresa do meu pai, mas lá não há necessidade de professores. Pense bem, papai não vai durar para sempre, quem vai cuidar dos negócios? Eu não sei nada sobre negócios, por que eu me envolveria nisso? Você não precisa saber nada sobre negócios, pode fazer faculdade de direito e depois ir para a empresa de seu pai no departamento jurídico. Isso não ajuda os negócios da família." No conselho de família, foi decidido que Verônica iria para a universidade para estudar direito e Vitória para estudar economia. Assim, as meninas estudaram na mesma escola, mas em faculdades diferentes. Assim que Vitória apareceu na faculdade, ela imediatamente dividiu todos em dois grupos, inimigos declarados e os mesmos admiradores declarados. No primeiro grupo, por lei de gênero, estavam todas as alunas, e no segundo quase todos os rapazes, exceto aqueles que não se consideravam dignos de estar ao lado de tamanha beleza. Mas,
Curiosamente, os professores também estavam divididos em dois campos. As professoras, e elas eram a maioria, enfatizavam sua aparência excessivamente atrevida, sua hiperconfiança, seu traje franco e sua aparência muito bonita. Mas, para ser justo, elas também notavam sua mente afiada e sua sagacidade. No primeiro ano da faculdade de economia, ela estava praticamente repetindo as matérias da escola, então Vitória não se preocupou em se preparar. Ela tirou nota 10 em todos os seminários e créditos. Isso aumentou o número de pessoas invejosas e, portanto, o número de inimigos. Ela não tinha medo, sabia o que queria e estava a caminho de seu objetivo. No segundo ano, foram acrescentadas matérias especiais, e uma delas era gestão financeira. Quando o professor entrou no auditório, olhou ao redor do grupo e, na segunda fileira, um moreno fogoso chamou sua atenção e o olhou com interesse. Olá, meu nome é John. Vou ler seu curso Administração Financeira. O curso foi criado para o ano todo, no exame da sessão de verão. Não há livros sobre o assunto, portanto, a principal fonte de conhecimento sobre o assunto serão minhas aulas. Eu tenho tudo até agora. Se você tiver alguma dúvida no final da aula, eu responderei a todas elas. E a aula começou. Vitória fez anotações, mas, acima de tudo, olhou para o novo professor. Ele era um homem de cerca de 35 anos, se ela percebeu que ele era apenas 17 anos mais velho que ela, alto e bonito. Ele imediatamente a fez lembrar do artista Kevin Costner. A semelhança era estranha. Ela o olhou sem tirar os olhos dele, o que a deixou muito constrangida. Ele notou uma morena bonita. Ele também teve dificuldade em tirar os olhos dela, mas era mais experiente do que a garota e podia se defender. Ficou claro que ele se sentiu atraído por ela. No final da conferência, John, como prometido, fez perguntas que ele estava pronto para responder. Todos permaneceram em silêncio. Mas Vitória decidiu perguntar. Diga-me, alguém já lhe disse que você se parece com o artista Kevin Costner? Todos riram. Um pouco fora do assunto, mas vou responder, para que vocês não se atormentem mais com essa pergunta. Sim, já me disseram isso, e mais de uma vez. Eu mesma também noto algumas semelhanças, mas apenas as mínimas. Sim, de fato, disse Vitória, você é muito mais interessante do que ele, não tem vergonha nenhuma, concluiu ela. Obrigada por suas palavras gentis, mas esse é o fim da questão. Se você não está interessada em mais nada, vou me retirar. Ela não havia anotado a palestra, então fez anotações com Billy, que foi quem mais a ajudou. Ele era um cara muito interessante por fora, mas era pequeno demais para ela. Ele estava tentando agradá-la, era seu escravo, e o que ela precisava, com seu temperamento, era de um homem. 6 meses se passaram. Nesse período, Vitória aprendeu muito sobre seu homem favorito. E ela nem duvidava do fato de ele ter se tornado seu favorito. Ele não era casado, neste lugar, ela suspirou aliviada, tinha um apartamento alugado, depois do ensino médio, o estágio foi no exterior e morou lá por 2 anos. Ela tinha informações suficientes, e a principal delas era que ele estava livre. E ela iniciou uma ofensiva, sem pensar nas consequências. As irmãs foram para a universidade de carro, Vitória estava dirigindo. A essa altura, ela já havia terminado suas aulas de direção e se sentia muito confiante ao volante. Era óbvio que ela gostava de dirigir, mas, como entusiasta da direção, mais de uma vez excedeu o limite de velocidade, mas, de alguma forma surpreendente, sem envolver o pai, ela lidou com a situação sozinha. A sessão de inverno estava se aproximando, e Vitória não estava nem um pouco nervosa, porque não havia nenhuma matéria que ela achasse difícil. Ela não conseguia pensar em nenhuma desculpa para ficar sozinha com John. Mas um dia ela teve a ideia de cortar os pneus dele e oferecer seus serviços, levando-o para casa. Ela pediu um cigarro e uma cerveja em uma gangue local que sempre estava na esquina. Depois de pagar um pouco e mostrar o carro à vítima, ele saiu calmamente para dar aula. Ao sair da universidade, viu John andando em volta do carro e lamentando os 3 furos. Vitória disse surpresa, em quem você machucou tanto? Eu estava pensando a mesma coisa, não havia créditos, nem exames.
Não há outra maneira, como alguém que se apaixona e explica isso com um sorriso, disse John. Você diz isso com tanta confiança, como se não fosse a primeira vez. Não, não é. É sim. Eu ia me oferecer para levá-lo para casa, mas agora não sei. Você vai achar que eu fiz de propósito para que você entre no carro. É exatamente o que eu penso, mas vou pedir que me leve para casa, mas, por favor, espere, vou chamar um reboque. Ela estava tão envergonhada por ele tê-la visto em um instante. Eles entraram no carro e ficaram em silêncio. Para onde estou levando você? Perguntou Vitória. Ele lhe deu o endereço. Enquanto dirigiam para casa, ela não queria sair do lado dele. Ele sentiu isso. Ele tinha o mesmo desejo. Mas John sabia que era errado, que ela ainda era uma criança e que ele não deveria se deixar levar por seus sentimentos. Ele era um homem experiente, já havia estado com mulheres, sabia como lidar com elas, mas, nesse caso, ele sabia que tinha de parar. Vitória estava esperando que Juan agradecesse e saísse, então ela se adiantou e perguntou: com o que você vai pagar? Do que você precisa? Posso lhe oferecer dinheiro. E ele viu o belo rosto dela se desmanchar. Posso lhe pagar um café, há uma linda cafeteria na esquina. Ela balançou a cabeça, mostrando a ele que não era isso. Então você fala, eu falo. Tem certeza de que vai fazer isso? E ela teve a coragem de dizer: beije-me. Ela não desviou os olhos, mas o encarou. Ela tinha o olhar tentador de uma mulher experiente, os lábios brilhantes, atraídos por ele como um ímã. Ele também a queria, mas a fruta era proibida. E isso alimentou ainda mais a paixão. E ele não podia suportar isso. Ele a puxou para si, gentilmente no início, apenas tocando seu rosto e lábios, e começou a cobri-la de beijos. Pela reação dela, ele percebeu que era sua primeira vez. Ele sabia como levar uma mulher ao êxtase. E quando ele a sentiu toda sua, eles se fundiram em um beijo apaixonado. Ela estava tonta de felicidade, nem tinha percebido que aquilo poderia ser tão prazeroso. Quando ele quis se soltar, ela não o deixou, envolvendo os braços em seu pescoço e puxando-o contra si. Verônica adorava estudar direito. Ela achava que se arrependeria de sua carreira como educadora. Mas não. Ela adorava a vida universitária. Apesar de ser tão bonita quanto Vitória, ela tinha amigos, os amigos apareciam, e sua beleza era ainda mais expressiva. Os professores a respeitavam por sua inteligência, postura e excelente desempenho acadêmico. Muitos rapazes gostavam dela, mas ela mesma não tinha pressa com relacionamentos. Sua frase favorita, tudo a seu tempo. O segundo ano trouxe muitas matérias novas, novas dificuldades, sim, muitas coisas novas. Verônica sentou-se diante dos livros didáticos para entender tudo. E, depois de ver, seu pai lhe ofereceu a ajuda de seu advogado, que trabalha no escritório de advocacia. Ele explicará tudo em linguagem simples e acessível e lhe dará exemplos. Não diga não. É uma ajuda real. Verônica fica feliz com qualquer ajuda, então ela aceita. Pouco antes da sessão, um jovem de cerca de 25 anos, usando óculos que lhe caíam muito bem, aproximou-se delas e se apresentou. Meu nome é Nani. Trabalho como advogado de seu pai, Harvey. Gostaria muito de ajudá-los a passar pela sessão com sucesso. Mas agora duvido que consiga fazer isso, sua beleza me distrai e até meus pensamentos estão confusos. Mas vou me acostumar com isso, vou me recompor e vamos conseguir. Com essas palavras, ele se sentou à mesa, arrumou seus livros e disse: estou pronto. Estou pronto, pergunte-me o que quiser. Verônica pegou as anotações e, sem perder tempo, começou com a primeira. Eles já haviam sido chamados 3 vezes para o almoço, mas a preparação estava indo tão bem que eles só vieram para o jantar. Verônica estava muito grata a Nani. Ela estava confiante em seu conhecimento e não tinha medo do exame. Nani veio mais algumas vezes, ainda restavam algumas perguntas, mas com sua ajuda elas foram resolvidas rapidamente. A sessão começou.
Verônica estava preparada, mas Nani estava preocupado com sua aluna, então ele foi à universidade para apoiá-la. Quando ela saiu com o cartão de crédito, que estava marcado como excelente, ele a abraçou e a parabenizou. Flores apareceram de algum lugar, o que elevou ainda mais o ânimo dela. Eles saíram para uma caminhada ao longo do aterro, o tempo estava lindo, eles queriam cantar e gritar de alegria. Nani a convidou para um café. Elas beberam uma taça de champanhe, tomaram café, comeram sorvete e Verônica se sentiu tão cansada que pediu a Nani para levá-la para casa. Em casa, ela foi para a cama e não se levantou até a hora do almoço do dia seguinte. Fazia um tempo que ela não via Vitória, então foi até o quarto dela para conversar. Sua irmã ainda estava dormindo. Ele se deitou ao lado dela e Vitória acordou imediatamente. "Olá, irmãzinha, com amor", disse Verônica. "Oi, Verônica, como você está? Como está indo a sessão?" perguntou Vitória antes de abrir os olhos. "Estou indo muito bem. Até agora estou passando na sessão com louvor. Eu queria lhe dizer que acho que estou apaixonada." "O quê?" "É como um sonho que se tornou realidade." "É como um sonho que se tornou realidade." "Quem é ele? Onde você o conheceu?" "Minha irmã foi muito ousada. É o Nani, o advogado do papai, ele tem me ajudado a estudar para as provas. Ontem ele veio me animar e, quando tirei uma, ele me deu flores e me convidou para tomar um café. Ele é tão legal, tão interessante e sinto que ele também gosta de mim." "O que você vê nesse cara chato?" "Acho que ele é tão chato que chega a ser uma chatice." Verônica se levantou abruptamente e saiu do quarto da irmã. Ela é tão brusca que apenas sua opinião é considerada inquestionável. Ela nunca aprendeu a levar os outros em consideração. Se ela gosta de algo, ela tira e coloca, e os outros não se importam, pensou Verônica ofendida, enxugando as lágrimas. Mas Vitória já estava correndo atrás de Verônica para se desculpar. Ela percebeu que havia exagerado. A situação tinha se tornado muito pessoal e ela precisava se desculpar com a irmã. "Verônica, querida, me desculpe. Eu estava errada. Por que está tão brava comigo? Você me conhece. A língua é minha inimiga. Peço desculpas. Eu amo muito você. Você não conseguiria guardar rancor por muito tempo." Ela era tão lisonjeira, conseguia encontrar tantas palavras em suas desculpas que Verônica não pôde deixar de perdoá-la. "Eu também quero lhe contar uma coisa importante e muito secreta." E Vitória contou a ela sobre John, o que deixou Verônica sem palavras. "Você está louca, ele é um professor, como você vai enfrentá-lo nas aulas, nos créditos e nas provas? Ele tem o dobro de sua idade. Ele deveria ter se casado há muito tempo, e você ainda é uma criança. Vitória, você me perturbou. Vou ficar preocupado com você de agora em diante. O que um homem adulto precisa de uma garota jovem, você não sabe." "Eu sei", respondeu Vitória com firmeza. "Eu também preciso dele. Eu o amo e estou pronta para tudo." "E se você ficar grávida, o que fará?" "Isso é muito sério, irmã, portanto, antes que seja tarde demais, termine esse relacionamento. Você é tão chata quanto seu Nani. Não percebe que o coração não entende ordens e você deixa de amá-lo, só isso. Não se pode dar ordens a ele. Ele ama e está pronto para qualquer sacrifício", explicou ele à sua irmã Vitória. Depois da conversa elevada, eles foram para seus quartos. Verônica voltou a pensar em Nani, lembrava-se de cada detalhe de sua caminhada e discordava de Vitória quando dizia que ele era uma pessoa desinteressante. Para ela, ele parecia ser um homem culto e culto. O fato é que ele e Vitória tinham gostos diferentes. Vitória ansiava por um relacionamento mais próximo com John. Ela o levou para casa mais algumas vezes enquanto o carro dele estava sendo consertado e, toda vez que ela se despedia, ele retribuía o favor com um beijo. Eles se tornaram cada vez mais apaixonados e prolongados, o que alimentou a paixão entre os jovens. Mas John pisou na garganta de sua própria música, e foi o fim de tudo. Vitória estava brava com ele,
mas não podia evitar. Ele não queria convidá-la para sua casa, alegando o problema de não ter a mão de uma mulher na casa. O segundo ano estava chegando ao fim e o exame de administração financeira estava se aproximando. Vitória estava preparada e não estava nem um pouco preocupada. Ela ouviu sussurros pelas costas de que John iria lhe dar uma, mas os ignorou. Quando recebeu a deixa, nem sequer se preparou para ela, mas decidiu responder no quadro. Ele respondeu perfeitamente, e todos os que estavam na plateia ficaram de boca aberta. Por uma questão de ordem, o professor lhe fez algumas perguntas, que ela respondeu. Outro adornou seu boletim escolar. Ao sair do prédio, ela decidiu esperar por John, mas viu o carro dele, o que significava que ele não iria com ela hoje. Talvez ela devesse voltar a cortar os pneus. Ela se sentiu estranha porque não conseguia pensar em outra coisa interessante para fazer. Ela entrou no carro e dirigiu para casa. Quando o teste de John terminou, ele estava se sentindo muito cansado, mas depois de tomar um pouco de ar fresco, ele se animou. Quando percebeu que não havia nenhum carro de Vitória no estacionamento, ficou triste. Ele gostaria de tê-la visto, para elogiá-la por seu excelente conhecimento. Ele percebeu que estava com saudades dela. Sem esperar, decidiu ligar para ela. Vitória, eu queria elogiá-la por seu excelente conhecimento, fico feliz que você goste da minha matéria. Primeiro eu amei você e depois a matéria, respondeu Vitória. Você também é minha aluna favorita. Eu nunca tive um e provavelmente não terei mais nenhum, disse John com tristeza. É como se você estivesse se despedindo de mim, perguntou Vitória. Sim, estou indo para o exterior amanhã e não voltarei até setembro. Então, adeus, Vitória. E o que você vai fazer no exterior? Meus pais estão lá, eles não são mais jovens, tenho que visitá-los. Posso ir com você? Vou alugar um apartamento e, no meu tempo livre, vamos passear e você vai me mostrar as belezas locais. O que acha da minha ideia? Estou certa? Não acho que seja uma boa ideia, porque não terei tempo para sair com você, estarei ocupado. Para onde você está indo? Para a Espanha. Sério? Temos uma casa na Espanha. Temos uma casa na Espanha. Não vou nem precisar alugar um apartamento, vou morar em casa. Em que cidade você está? Eu não queria contar para Vitória. Além de seus pais, ela tinha amigos lá, e não apenas homens. Ela gostava muito de Nathalie. Ela era uma garota séria e muito doce. Ele gostava dela. A mãe de John queria que eles ficassem juntos. É por isso que a bela Vitória seria uma parte importante disso. Não, Vitória, me desculpe, mas não. Não precisamos ver você. Entendi, você tem uma mulher que vai ver e eu estou atrapalhando. É isso? Ela estava com medo de responder. Sim, Vitória, você está certa. Além disso, você e eu não somos exatamente um casal. Sou muito mais velho do que você. Você ainda tem um longo caminho a percorrer. Adeus. As lágrimas escorriam de seus olhos. Ela não conseguia ver nada e parou para evitar um acidente. Ainda estou indo para a Espanha, e amanhã também. Tenho meu passaporte e as passagens não são problema. Seu humor melhorou imediatamente e ele foi para casa. Quando entrou no escritório de seu pai, disse-lhe que amanhã iria para a Espanha. Ele estava saindo de férias, para nadar no mar. Ele havia tido uma excelente sessão e merecia férias. Harvey não se importou. Nem Verônica. Havia apenas um voo para a Espanha amanhã e as passagens estavam reservadas. Mesmo de longe, ela podia ver John, mas não queria que ele a visse. Como eram passageiros da classe executiva, embarcaram sem fila e tiveram um micro-ônibus separado para levá-los pela pista, e embarcaram no avião primeiro, porque John estava voando na classe econômica e eles não se conheciam. Quando decolaram, Vitória perguntou à irmã por que havia tanta pressa. Ela lhe disse que John estava no avião, também com destino à Espanha. Ela pediu à irmã que fosse para casa sozinha e que voltaria mais tarde. Ela tinha que ver para onde John estava indo.
Verônica discordou por um bom tempo, mas não adiantava discutir com Vitória. Ela correu atrás de John para não perdê-lo de vista. Ela se deparou com uma garota de estatura baixa, um pouco gordinha, bonita, mas estava muito longe de mim, pensou ela com arrogância. Talvez fosse uma irmã ou uma conhecida. Elas caminharam até o ônibus e Vitória seguiu os passos delas. Quando desceram do ônibus, entraram imediatamente em um táxi, enquanto ela procurava um carro, pois eles já haviam saído, mas ela disse ao taxista qual carro deveria seguir. Estava escurecendo e, quando o carro parou, ela viu que uma pessoa completamente diferente havia saído do carro que eles estavam seguindo. O motorista do táxi havia confundido os carros e seguido outro. Vitória olhou ao seu redor, tudo era desconhecido para ela, o taxista havia desaparecido. O que ela deveria fazer? O bairro não parecia rico, havia casas pequenas e ela percebeu que precisava sair dali rapidamente. Caminhou na direção em que o táxi havia ido, queria pedir informações sobre o ônibus, mas não encontrou ninguém. Um grupo de meninos e meninas caminhava em sua direção, ela perguntou a eles como chegar ao ônibus, mas não se lembrava de mais nada. Ela acordou em um galpão sujo, com dor de cabeça e um cheiro horrível. Era como se houvesse um banheiro por perto. Quando seus olhos se acostumaram com a escuridão, ele percebeu que estava em um galpão com um buraco no teto e um banheiro externo ao lado. Ele queria se levantar, mas suas pernas estavam amarradas com fita adesiva. Ela não tinha telefone, nem dinheiro, nem bolsa. Suas mãos estavam rígidas por causa da fita, então ele tentou quebrá-la com os dentes para se libertar. Quando ela soltou as mãos e começou a desamarrar as pernas, naquele momento um homem entrou no galpão e explicou, em um inglês ruim, que ela não deveria se apressar para ir a lugar algum, que eles tinham seu passaporte, seu telefone e seu dinheiro. Onde conseguimos uma garota tão bonita? Eu sou dos Estados Unidos, deixe-me ir. Não, nós mesmos precisamos de uma ave assim. Você trabalhará e nos dará o dinheiro, mas se ousar fugir, nós a pegaremos e estragaremos seu lindo rosto. Você estará em apuros. Eles já estão procurando por mim e vão me encontrar. Portanto, é melhor você me deixar ir. Posso lhe dar dinheiro, tenho um pai rico, se eu ligar para ele, ele me mandará o dinheiro. Dê-me o telefone e você ficará rico. Não, garotinha, você ganhará mais com seu ponto doce do que seu pai nos pagará uma vez. Portanto, espere o proprietário chegar e decida. Ela percebeu que estava em apuros. E, pela primeira vez em sua vida, ela não sabia o que fazer, estava com medo. Quando não conseguiu esperar por Vitória à noite, ligou para Harvey. Pai, aconteceu alguma coisa com Vitória, estou sentindo. Venha rápido, não posso fazer isso sozinha. Harvey partiu em um voo particular com os seguranças. Eles já haviam trabalhado muitas vezes em intergrupos e resolvido casos tão complicados e intrincados que Harvey não tinha dúvidas de que eles o ajudariam. Eles resolveriam o caso mais rapidamente, porque sabiam o que estavam fazendo. Verônica encontrou seu pai chorando, sempre dizendo a mesma coisa, que Vitória estava em perigo. Que ela podia sentir isso e que precisava se apressar. Eles a levaram para lhe mostrar o local onde haviam se separado de Vitória e para onde ela havia ido depois. Depois de inspecionar o local e ver as inúmeras câmeras de vídeo, eles foram à delegacia de polícia espanhola. Após examinarem as imagens, viram Vitória entrando em um ônibus. Eles seguiram a rota desse ônibus e examinaram outras imagens de vídeo. Havia uma imagem clara de Vitória pegando um táxi. Depois de olhar a placa do carro, eles rapidamente encontraram um motorista de táxi que se lembrava bem de onde havia levado a bela garota ontem. Meia hora depois, eles estavam lá. O motorista de táxi, olhando ao redor com cautela, disse em um inglês ruim para procurarem nos celeiros nos pátios. E aqui a polícia espanhola se recusou a ajudar, dizendo que a garota era maior de idade, que tinha vindo para cá por conta própria, que ninguém a havia forçado a vir e que eles não traziam pessoas para cá sabe-se lá por quê. Harvey lhes ofereceu dinheiro, e muito dinheiro, mas eles foram embora. Os rapazes decidiram agir por conta própria. Havia várias casas em ruínas, não muito diferentes dos celeiros no pátio. Mas não tantas que eles não pudessem examiná-las.
Já estava chegando o fim do dia e a busca não resultou em nada. Verônica continuava ligando e perguntando como as coisas estavam indo. Mas seu pai, infelizmente, não podia fazer nada para agradá-la. Sentados em um banco, eles decidiram planejar o que fariam se não encontrassem Vitória naqueles celeiros. De repente, viram 5 homens saírem do galpão mais distante, que ainda não haviam examinado. Quando eles estavam fora de vista, os meninos correram para dentro. O celeiro estava escuro e cheirava muito mal, mas eles viram Vitória. Ela estava encolhida em um canto, gritando em inglês. "Fiquem longe de mim." Então chamaram Harvey, ela o reconheceu e começou a chorar histericamente. Eles a trouxeram para a luz. Ela estava toda machucada e ensanguentada. Havia sido espancada, suas roupas estavam rasgadas e ela havia sido estuprada. Decidimos ir à delegacia de polícia e mostrar a eles o que havia sido feito com uma cidadã americana. Curiosamente, a polícia não ficou surpresa e disse: "Ela veio voluntariamente para este bairro criminoso." Ela veio voluntariamente para esse bairro criminoso, ninguém a arrastou para lá. Ela sabia o que a esperava lá. Como ela poderia saber o que a aguardava? Ela estava procurando um amigo. Por que ela não pegou o mesmo táxi de volta para a cidade? Ela viu o bairro em que estava. Ela veio aqui de propósito para encontrar aventura. Se ela tivesse sido sequestrada, haveria um crime, mas não estamos vendo um alinhamento aqui. Você acha que é normal uma garota estar nessa condição? Se ela tivesse gostado da aventura, não teria resistido, teria agradado a todos e não teria sido espancada dessa forma. Mas ela foi estuprada. Isso é normal em seu país? Harvey queria sair da delegacia o mais rápido possível e ir para casa. Verônica encontrou sua irmã chorando e quis abraçá-la, mas Vitória a afastou e correu para o banheiro. 2 horas se passaram, mas sua irmã não saiu. Todos começaram a se preocupar e bateram na porta. Finalmente, os meninos abriram a fechadura e entraram no banheiro. Vitória estava deitada e olhava fixamente para o teto com olhos completamente sem vida. Não havia nada do que Vitória havia sido 2 dias antes. Quando ela finalmente saiu do banho e trocou de roupa, seu pai decidiu que ela não deveria mais ficar aqui, mas que, para ir para os Estados Unidos, Vitória precisaria de boa ajuda psicológica e talvez até mesmo da ajuda de um psiquiatra. Em casa, ela se trancou no quarto, recusou-se a sair por 24 horas, recusou-se a comer. O pai chamou o médico da casa. Uma mulher bastante idosa com muita experiência. Ela deveria ir a um ginecologista para verificar se está grávida, fazer exames para ter certeza de que não contraiu nenhuma doença. E certamente um psicólogo. Vou lhe recomendar um especialista muito bom, que já tirou pessoas de situações terríveis. Bem, é claro, não muito, mas não se preocupe, ela é jovem, é saudável, vai se recuperar. Ela se recusou a ir ao médico, estava histérica. Mais uma semana se passou, mas seu estado não melhorou. A médica, Naomi, disse para dar a ela pílulas para dormir e levá-la ao médico, pois se tratava da saúde dela. Não deixe para depois. Harvey havia concordado com a médica de antemão e, quando Vitória chegou, foi imediatamente internada, examinada e testada. Eles imediatamente tiraram sangue de uma veia para tornar os exames mais precisos. Quando Vitória acordou, ela já estava em sua cama. Não havia nada pior do que esperar, Verônica estava tão nervosa por sua irmã. Ela se encolheu, não saiu de casa e ficou esperando que Vitória a chamasse para ficar ao seu lado. 3 dias depois, elas receberam uma ligação do hospital dizendo que os exames estavam prontos. Verônica foi para o hospital e de lá para Naomi para ver o que os exames diziam. Depois de ver os exames, o médico tranquilizou Verônica. Ela não está grávida, ela está bem agora, não há doenças sexualmente transmissíveis, é muito cedo para verificar se ela tem AIDS, em 1 mês e meio faremos um segundo exame de sangue. Portanto, não é tão ruim. Agora podemos cuidar de seu estado moral. Verônica contou tudo isso em casa. Todos se animaram um pouco, afinal a notícia não era ruim. Naomi lhe deu o telefone da psicóloga e disse para ela não demorar a fazer o convite para a Vitória.
Fazia uma semana que Vitória estava em casa, mas seu estado era terrível. De repente, Verônica teve a ideia de ligar para John. Contar a ele sobre Vitória, talvez ele pudesse ajudá-la. Mas ela se esqueceu de que os estupradores haviam levado sua bolsa, que continha seu passaporte, dinheiro e telefone celular. Mas ela não desistiria. Na universidade, era improvável que eles lhe dessem um número de telefone, mas seu pai teria sorte. Ele conseguiu o número de telefone de John por meio de seus amigos e Verônica ligou para ele. Quando ela ouviu a história toda, ficou horrorizada. Por que ele fez isso? Por que não me contou? Ele tinha muitas perguntas, mas Verônica não sabia as respostas, então, interrompendo-o, ela perguntou: Você virá para ajudar sua irmã? Poderei fazê-lo em uma semana, no máximo, tirarei minha mãe do hospital e só então sairei. Tudo bem, me ligue quando chegar lá, eu lhe darei o endereço. John não conseguiu se acalmar por um longo tempo depois de ouvir isso. Pobre garota, o que ela havia passado. Ele não conseguia esquecer o que Verônica havia lhe dito. John chegou como prometido uma semana depois. Ele estava muito preocupado do que ele diria a ela, como a confortaria. Mas quando ele entrou no quarto, tudo ficou claro e simples. Ela o reconheceu imediatamente e até quis sorrir, mas não conseguiu. Mas por que seu coração estava batendo forte? Por que suas palmas estavam suando? Será que ele realmente sentia algo por ela? Ela também era bonita, só que sua beleza atual não era tão brilhante, mas, ainda assim, ela era boa. Seus olhos estavam muito tristes porque seu coração estava triste. Sua alma de olhos tristes procurou entre os outros olhos por uma alma que pudesse ouvir sua tristeza e confortá-la. Ela não viu aquela Vitória, em cujos olhos os demônios brincavam, e a cada minuto em sua cabeça amadureciam ideias loucas. Quando ele se sentou em sua cama, ela colocou os braços em volta de seu pescoço e ficou sentada ali por tanto tempo que lhe pareceu que ela chorava. Vamos, por que essas lágrimas? Você tem olhos tão bonitos, e as lágrimas o impedem de vê-los. Ela colocou as palmas das mãos em seu rosto, olhou para ele por um longo tempo e o beijou nos lábios. Foi tão sincero e carinhoso que John a apertou contra si e sussurrou em seu ouvido que tudo ficaria bem e a beijou também. O beijo não foi apaixonado ou longo, mas foi precioso para ela. Ela estava recobrando o juízo e se sentia amada, apesar de tudo. Vamos dar uma volta pela casa, eu a levarei ao balanço. Não tenho forças, disse Vitória suavemente. E eu a carregarei em meus braços e a colocarei nos balanços. Bem, ela disse sorrindo dos longos dias que havia passado nesse quarto. Toda a casa estava sentada no andar de baixo esperando que Juan saísse e contasse tudo. Mas quando viram sair com Vitória nos braços, houve uma cena silenciosa, todos viraram a cabeça como se não fosse nada, acenando para que se despedissem. Eles caminharam por um longo tempo, até que Vitória ficou com frio. No caminho de volta, ela caminhou em silêncio e sozinha. Ele a acompanhou até o quarto e a deitou na cama, ela olhou para ele e imediatamente adormeceu. John desceu as escadas, onde todos ainda estavam esperando por ele. Obrigado, John. A Verônica teve o bom senso de ligar para você, e por um bom motivo. A filha dela está melhor agora que você está aqui. Enquanto Harvey falava, John não conseguia tirar os olhos de Verônica. Como vocês são parecidos, como duas ervilhas em uma vagem. Você tem uma felicidade dupla, Harvey. Ele se despediu e disse que viria amanhã. Durante toda a noite, Vitória sonhou com uma cigana que a lembrava do primeiro encontro. Era ela quem havia predito tudo. Deixe-me lhe contar outra história, disse a cigana. Não, você me assusta, gritou Vitória. Vá embora, não me assuste. Verônica ouviu o grito dela, pois os quartos eram próximos um do outro. Ela tocou o ombro da irmã e ela acordou. Sua testa estava molhada. Estou com sede, disse ela. Verônica correu rapidamente para pegar uma garrafa de água e a deu para a irmã. Onde está o John? Perguntou Vitória com uma voz fraca. Ele virá mais tarde, ela prometeu.
Do lado de fora da janela, era julho e o clima parecia de outono. Estava chovendo muito desde a manhã e fazia frio. Vitória não queria comer, mas foi atraída pelo sono. Sua cabeça caiu de volta no travesseiro e o sono a abraçou gentilmente. Novamente ela sonhou com um cigano. Seus infortúnios ainda não acabaram, você tem. Naquele momento, Vitória acordou. Ela estava respirando pesadamente e seus braços e mãos estavam tremendo, como se ela tivesse a doença de Parkinson. Ela não conseguiu se acalmar por um longo tempo. Tinha medo de fechar os olhos e ver a cigana novamente, que lhe contaria os problemas que ainda aguardavam. Ainda não havia John. Ele se sentou na cama, colocou os pés no chão e saiu silenciosamente do quarto. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentou à mesa comunitária e almoçou. Por que John demorou tanto? Perguntou a Verônica. Vamos ligar para ele, disse ela, e sua irmã discou o número dele. Mas a pessoa que estava ligando não estava disponível. Vitória começou a ficar nervosa, chorando e dizendo que estava com nojo do estupro. Enquanto isso, o carro de John, seguindo pela autoestrada, em direção à casa de Vitória, manteve-se à esquerda e não excedeu o limite de velocidade. A estrada era irregular, chovia muito, o motorista do caminhão Gazélio entrou na contramão, não conseguiu controlar e colidiu com o carro Hyundai Accent, que, por sua vez, bateu no carro de John, capotou o carro e foi jogado na vala. Felizmente o carro não capotou. Depois de bater a cabeça, ele perdeu a consciência. Os médicos chegaram, tiraram-no do carro, deram-lhe os primeiros socorros e o levaram ao hospital para fazer uma tomografia computadorizada para descartar danos cerebrais. Somente à noite ele conseguiu ligar para Vitória e contar o que havia acontecido. Verônica foi visitá-lo e Nanice ofereceu para ir com ela. A cabeça de John estava enfaixada, mas ele se sentia bem. 3 dias depois, ele estava na casa de Vitória, mas teve que chegar lá de táxi, pois seu carro estava sendo consertado. Ele teve que esperar um pouco porque ela tinha um psicólogo. Vitória parecia muito melhor, um rubor apareceu em suas bochechas. Quando ela viu John, ela sorriu com seu sorriso de dentes brancos, havia uma luz em seus olhos, a antiga Vitória estava voltando, inteligente, bonita, confiante. Ainda faltava um mês para o início das aulas e John estaria de volta à Espanha, mas apenas por algumas semanas. Ela estava triste e já sentia falta dele. Ela imaginava que eles se falariam por telefone por muito tempo e que ele finalmente diria que a amava muito. Apesar de seu bom relacionamento, John tinha medo deles. A diferença de idade o intimidava. Conversando na universidade, a ligação de um professor com um aluno fazia muito barulho. Ele não sabia como fazer a coisa certa para não arruinar a vida da garota. Afinal de contas, ela tinha acabado de completar 19 anos, era realmente uma garota. Ele ainda terá tempo para pensar sobre essa difícil questão, mas Harvey, como se percebesse que o jovem tem dificuldade com a decisão da pergunta, decidiu ajudar. John, você gosta de Vitória como mulher ou está apenas ajudando-a a sair da depressão? Vitória é uma mulher maravilhosa. Eu gosto muito dela. Mas será que tenho o direito de lhe dar esperança? Eu tenho quase o dobro da idade dela. Por que ela precisaria de mim daqui a 10 anos? Ela terá apenas 29 anos e eu terei quase 50. Você acha que eu posso tirar vantagem da paixão de uma garota? É uma pergunta complicada. Tudo o que eu quero é que minha filha seja feliz. E com você ao lado dela, eu a vejo feliz. Não vamos nos apressar, estou saindo agora e, quando voltar, resolverei esse assunto. Adeus e até logo para sua preciosa filha. Obrigado, John, e tenha uma aterrissagem tranquila. John voou para a Espanha no dia em que minha mãe recebeu alta da clínica. À noite, a família se reuniu em volta da mesa. Natalie havia preparado um jantar delicioso, John havia comprado vinho e aperitivos, e a noite foi muito calorosa e agradável. Natalie não parava de olhar para John, mas ele evitava olhar para ela. Ela queria que ele a pedisse em casamento durante o jantar e contasse aos pais dela. Mas depois do encontro com Vitória, ele não queria se apressar, algo o impedia de tomar uma decisão final sobre seu relacionamento com Natalie.
No final da noite, ele percebeu que não haveria pedido de casamento e seu humor caiu a zero. Ela saiu rapidamente, dizendo que as coisas não podiam esperar. Ninguém a segurou ou pediu que ficasse. John a acompanhou até a porta, deu-lhe um beijo no rosto e se despediu. Ele não explicou nada aos pais, teve que resolver tudo sozinho. Aos 35 anos, John deveria ter se casado há muito tempo. Vitória era claramente jovem demais para isso. Ela precisa aprender. Ele tem certeza de que ela confunde uma paixão com um grande amor. Uma jovem que sonha com o papel de esposa pode logo se decepcionar com esse status. Afinal de contas, os relacionamentos românticos e o casamento estão longe de ser a mesma coisa. Não haverá mais encontros secretos, beijos depois do fato consumado, não haverá mais aquela adrenalina que brinca no sangue. Começará a vida em família, onde cada um tem suas próprias responsabilidades. Ao marido, ganhar dinheiro e sustentar a família, fazer o trabalho doméstico dos homens, e à mulher, cozinhar, lavar, dar à luz. O homem deve facilitar a vida da mulher, e tenho certeza de que o faria, mas a vida familiar não será um fardo para uma jovem que não teve o suficiente. Ele, como um homem adulto, sabe o que quer, a tempestade de hormônios que ele já experimentou, então, em uma mulher, ele valoriza não apenas a aparência, a atratividade, mas também seu mundo interior, sua prontidão para seguir valores como família, filhos, conforto doméstico. Vitória dificilmente está pronta para tudo isso. E mais uma coisa o preocupava: Vitória era muito bonita. É claro que o ciúme é uma característica de muitos homens, mas quando seguem uma mulher assim, os homens torcem o pescoço, não lhe dão paz. Apesar do fato de ele, como homem, ter se tornado profissional e financeiramente, aparentemente, autoconfiante, o sentimento de ciúme não lhe é estranho. E com Vitória ele sempre viveria como um vulcão. Assim pensava John, deitado em seu quarto, sobre seu futuro relacionamento com Vitória. Seus pensamentos foram interrompidos por um telefonema. Era Nathalie. Ainda incapaz de evitar a conversa, ele atendeu. Sim, Nathalie, há algo errado? Sim, algo está errado. Quero lhe perguntar, não vai haver um pedido de casamento? Não sinta pena de mim, diga as coisas como elas são. Não me mantenha em uma rédea curta ou na reserva. Você sabe o que sinto por você e não mereço ser tratada como se eu não existisse e não tivéssemos concordado com nada. John não a interrompeu o tempo todo, mas ouviu atentamente. Ele percebeu que ela estava certa, mas não entendia o que o estava impedindo de pedi-la em casamento. Natasha, me dê mais 2 ou 3 dias e eu decidirei. Sem ofensa. Combinado? Combinado, e ela foi a primeira a puxar a tomada. Sua mente voltou aos seus pensamentos. Nathalie tem 29 anos. Ela era uma profissional, financeiramente independente, autossuficiente. Uma boa idade para se casar e ter filhos. Ela é uma pessoa decente, gentil, sincera, adora crianças. E como ela cozinha? Ela não pode ser derrotada. Ela não é bonita, mas é bonita. Aqui está ela, uma esposa inteligente e futura mãe de seus filhos. O que pensar? Se você se casar com Nathalie, nunca se arrependerá de sua escolha, disse a voz interior, aquela com a qual ele sempre gostava de discutir. Você a conhece há anos, ela é uma parceira comprovada e, o que é mais importante, seus pais gostam dela. Sim, eles gostam. A mãe dela, Verônica, disse a ela para se casar com Nathalie, só isso. E você também gosta dela, porque é você quem deveria estar na cama com ela, não sua mãe, me disse a voz interior. Antes de conhecer Vitória, eu achava que a amava. Bem, então está decidido, ligue e peça-a em casamento, a voz interior me ordenou. Eu pedirei. Nathalie é o meu homem, mas Vitória? Vitória conhecerá seu príncipe, ele será mais jovem, mais bonito e, é claro, ele amará muito, porque é impossível não amar uma mulher tão bonita. No dia seguinte, ela ligou para Nathalie e a convidou para visitá-la. Pegando-a pela mão, ele foi até os pais dela e disse: Mamãe, papai, vou me casar. Mamãe, papai, vou me casar. Esta é a minha futura esposa.
Vocês me abençoarão para a união com ela? E seus pais disseram em uma só voz, sim. Eles decidiram se casar na véspera do Ano Novo. Todos os anos, no dia 31, eles comemoravam o Dia da Família. Natalie estava feliz porque nunca havia amado ninguém em sua vida tanto quanto amava John. Seu sonho havia se tornado realidade e logo ela seria Natalie Saunders. Ela amava tudo em John. John abandonou a faculdade porque percebeu que Victoria não tinha freios, não esperaria por ele, não se importaria com ele. Ele só sentiria pena dessa garota, que havia passado por muita coisa ultimamente. Pouco antes do início do curso, ele ligou para ela, parabenizou-a, desejou-lhe sucesso e excelentes notas. Ela falou com ele com bastante alegria, então ele estava de bom humor. Em seguida, ele jogou fora o cartão SIM antigo e inseriu um novo. Ele percebeu que havia feito isso com pesar. Mas não havia como voltar atrás. A vida familiar estava por vir e eles tinham que se preparar moralmente para ela. Eles se apresentaram no cartório e começaram a se preparar para o casamento. Ele foi morar com Natalie, ela tinha seu próprio apartamento e ele, um alugado. Eles não iriam fazer um grande casamento, preferindo gastar o dinheiro em um resort de esqui na fabulosa Suíça. Os dois esquiavam bem, então não houve disputa sobre onde ir. No resort suíço, os jovens queriam comemorar o Ano Novo mais uma vez. Os preparativos para o casamento, para o Ano Novo, os convites para os convidados, tudo isso fez com que os recém-casados não parassem. Mas havia realmente muito o que fazer. John ajudou Natalie em tudo, e os amigos também não ficaram parados. 1º de setembro. Terceiro ano, como o tempo voa rápido. Acabada de sair do ensino médio com Verônica e já no terceiro ano da faculdade. A primeira coisa que ela fez foi dar uma olhada em sua agenda do segundo ano para ver quando poderia ver John. Suas aulas eram 3 vezes por semana. Como nós, nada havia mudado na programação. Amanhã eu vou cumprimentá-lo. Sinto falta dele, pensou Victoria languidamente, fechando os olhos. Ela nem percebeu que, na frente do nome da matéria, havia um nome completamente diferente do professor. Ela estava tão concentrada na reunião que estava por vir que bateu na testa de Zenka. Ouça, como você amadureceu, como está bonito. Olha, Billy, você deveria ser modelo. Você é muito bonito. Você realmente gosta de mim? Talvez pudéssemos sair e comemorar o início das aulas. Não, Geneca, não quero dizer que gosto de você. Você é bonito, não discuto isso, mas você não é meu. Como amigo, não vou entregá-la a ninguém, certo? Disse Billy com um olhar vazio. Enquanto conversavam com Zenka, os olhos de dezenas de rapazes se arregalaram ao ver Victoria. Principalmente os do primeiro ano. Menina bonita, em que série você está? Perguntaram os mais ousados. Vamos lá, você ainda é pequena, respondeu a garota. No dia seguinte, ela escolheu sua roupa com mais cuidado, a maquiagem era mínima, ela sabia que Juan gostava mais dela. Ao se aproximar do auditório onde ele daria sua palestra, ela o aguardou obstinadamente. Os alunos entraram, muitos ela conhecia e cumprimentou, mas aqui apareceu um homem, mas não era John. Ele se aproximou da porta e perguntou a Victoria. Você está entrando? Não, estou procurando por John. E quem é ele? Não o conheço, me desculpe. Ela correu para a sala do reitor. Betty, querida, onde está o John? Bem, ele se demitiu no verão. Ele se demitiu? Você sabe para onde ele foi? Não, ninguém sabe ao certo, mas dizem que ele parou de dar aulas. Ele está trabalhando como consultor para alguma empresa. Não sei para qual delas. Eu não sabia com o que comparar a condição dela. Ela havia sido atropelada em uma pista de patinação. Ela está morta, ela se foi. Ele está chateado comigo depois do que aconteceu? Bem, você sabe que isso pode acontecer com qualquer um. Não apenas com qualquer um. Pode acontecer com você. Como você é imprudente, a voz interior não resistiu a intervir. Cale-se, ninguém está pedindo isso.
Vitória o deteve em seu caminho, sem você. Hoje ela não queria mais estudar. Foi até a faculdade de Verônica, tirou-a da aula e foram passear, tomar sorvete e conversar. Sim, conversar, porque era disso que ela mais precisava. Como ele, Verônica, podia não dizer nada e desaparecer da minha vida? Sua irmã lhe disse para ligar para ele. Ela discou o número dele, mas não houve resposta. Mas não havia resposta. Ela trocou o cartão sim. Ouça, eu sei onde ele mora, vamos lá, hein? Bem, vamos lá, disse Verônica com relutância. Ela não estava gostando dessa situação. Estava na hora de sua irmã se acalmar e seguir em frente. Ele não era o homem dela. Outras pessoas moravam no apartamento, mas não faziam ideia de para onde o inquilino anterior tinha ido. Sua última esperança de encontrar John havia desaparecido. Ela não ia à universidade havia 3 dias, deitada com os braços esticados sobre o tronco. Verônica sentou-se ao lado dela, conversando com ela o tempo todo. Verônica, bem, se ele não quisesse comprometer sua vida pessoal comigo, poderíamos ter ficado amigos, não é? O que você acha? Acho que é uma má ideia. Por que você acha isso? Porque você não está pronta para isso, e é assim que você o manteria em sua vida na esperança de tê-lo de volta. Quero dizer, pense bem, você conseguiria lidar com esse tipo de amizade? Certamente você gostaria de ter mais, não é mesmo? Vitória ficou em silêncio por um longo momento e respondeu: sim, eu gostaria, com essa amizade. E provavelmente nos tornaríamos inimigos. É isso que quero dizer. Verônica, talvez eu deva encontrar uma substituta para você, pois tenho muitas opções na universidade. Não, querida irmã, você não deveria. Dê um tempo, faça um balanço da experiência, analise seus relacionamentos anteriores para não cometer erros mais tarde. Não fique nervosa. Não banque a namorada abandonada, aliás, você nunca foi. Minimize a tragédia da situação, não aconteceu nada fatal. Ouça, Verônica, talvez eu deva ir a uma cartomante. Vic, você está perdendo a cabeça. Você não precisa de uma cartomante. O John não lhe prometeu nada, ele disse que vocês não eram um casal. Não é verdade? Ele disse. É isso mesmo. É isso mesmo. Volte a dormir e vá para a escola amanhã, está bem? Sim, amanhã para a escola. Obrigado, mana. De nada. Eles se beijaram e saíram para se ver novamente amanhã. 5 anos se passaram desde os eventos anteriores. Durante esse tempo, as meninas haviam se formado na faculdade e trabalhavam para Harvey na empresa. Verônica era uma advogada sênior do departamento e Vitória era responsável pelo departamento econômico, e com muito sucesso. Ela era uma chefe rígida, às vezes até severa, mas todos a adoravam porque Vitória era justa. Ela sempre ajudava seus funcionários e enfatizava o bom trabalho. Verônica estava prestes a se casar, Nani a pediu em casamento e ela deu seu consentimento. Vitória, por outro lado, nunca tinha sido capaz de entregar seu coração a ninguém. Ela ainda não havia esquecido Juan, embora não o tivesse visto novamente e ele não tivesse se tornado conhecido. Ela o procurou nas mídias sociais, mas não conseguiu encontrá-lo, até mesmo recorreu ao AS do pensamento computacional, mas foi informada de que ele não estava registrado lá. E John morava e trabalhava não muito longe de Vitória. Ele se casou com Natalie e eles tiveram um filho, Harry, e uma filha, Vitória. Um dia, enquanto separava as pilhas de revistas que já estavam caindo de sua mesa de cabeceira, Vitória viu uma revista Family de 3 anos, que ela comprava de vez em quando, com John na capa com sua esposa e filhos. Dentro da capa desdobrável havia um artigo enorme sobre a família Quinn. A arte de ser uma família ou era o título do artigo. Por que ela não tinha visto essa revista antes? Como poderia tê-la perdido? Vitória o leu várias vezes seguidas. Na família de John e Natalie há uma atmosfera calorosa. Sua família amigável é composta por 4 pessoas, mãe, pai, a amada filha Vitória e o filho Harry. Como chefe da família, John nos disse que, com sua esposa, ele conheceu o instituto.
Ele não conseguiu resistir a tanta beleza. O casamento foi realizado no site. Toda vez que terminava de ler a revista até aquele momento, ele a jogava fora e começava a relembrar repetidamente seus encontros com John. O filho de John tem 2 anos de idade e sua filha tem 1 ano. Portanto, agora as crianças têm 5 e 4 anos de idade. Por que ele deu à filha o nome de Vitória, não há outro nome? Será que ele queria deixar uma lembrança dela? Ou talvez amor? Ela pediu ao pai que o editor da revista lhe desse o endereço de John, pois queria conhecê-lo e conversar com ele. Papai enviou uma mulher de relações públicas para a revista. Muito bem informada, muito falante, ela explicou a situação em termos gerais. Ok, Harvey, vou tentar ajudá-lo. Uma semana se passou e meu pai tinha algumas informações muito interessantes. Ele não sabia como contar para a filha. Conhecendo a natureza impulsiva dela, ele continuou adiando a conversa. Mas Vitória sentia que seu pai sabia de algo, mas não queria lhe contar. Então, um dia, ela foi ao escritório dele e disse que não sairia até que ele lhe contasse. Ela começou dizendo que John era viúvo. O quê? O que você disse? Que ele está criando os filhos sozinho. Vitória, sente-se e acalme-se, é por isso que eu não queria lhe contar o máximo possível sobre isso. Pare com isso, pai, já estou ficando irritado. Seu pai, sabendo que sua filha louca o estava andando de um canto a outro do escritório, pediu que ela se sentasse e não o apressasse. Respirando fundo, ele começou a contar o que havia descoberto. Há 3 anos, sua esposa, Natalie, era editora da revista. Ela era descrita como uma boa pessoa e uma profissional bem informada. Há 3 anos, junto com outros membros da equipe, ela estava em uma área contaminada por radiação. Natalie decidiu entrevistar as pessoas que haviam ficado com suas famílias nessas áreas. O índice de mortalidade era terrível, principalmente entre as crianças. Mas as pessoas não tinham para onde ir e ficaram em suas casas. Sua revista publicou um grande artigo sobre essas famílias e essas crianças. As autoridades, antes desse artigo, não queriam reconhecer o problema, mas Natalie agitou o formigueiro e essas famílias começaram a receber ajuda. Porém, depois de 1 ano, ela mesma começou a se sentir mal. No início, ela atribuiu o problema ao cansaço, mas quando se tornou insuportável, ela foi ao médico. Ela foi diagnosticada com câncer, já no 2º estágio. Ela foi submetida a uma cirurgia e 1 ano depois teve uma recaída. Depois de mais operações e quimioterapia, ela morreu no ano passado. John ficou com 2 filhos. Como seus pais estão na Espanha, a mãe de Natalie veio para ficar com ele. Ela agora mora na casa dele e o ajuda com as crianças. Ela trabalha muito. Ela tem que sustentar a casa e os 2 filhos. É tudo muito difícil. Isso é tudo, eu acho. Ele conseguiu um endereço ou um número de telefone? Ele conseguiu, mas não acho que você deva ligar para ele, muito menos ir à casa dele. A avó das crianças pode não gostar disso. Ainda não faz tanto tempo assim. Espere, não o apresse. Pai, quero lhe oferecer minha ajuda. Vitória, você sabe que não há nada que possa fazer para ajudar. Distraí-lo das crianças, deixá-lo nervoso, sim, mas ele ainda não precisa disso. Tudo isso ainda está fresco em sua mente. Vitória sabia que seu pai estava certo. Mas ela tinha medo de perdê-lo novamente. Um homem como aquele jamais seria ignorado por uma mulher. Mas ela decidiu esperar. Algumas vezes ela dirigiu para casa e o viu de longe. Ela viu as crianças acenando para ele, a mãe de Natalie caminhando com elas. Mas ele teve o bom senso de não sair do carro e ficar observando de longe. 6 meses depois, sem dizer nada ao pai, ela voltou para casa e, quando o viu sair do carro, foi ao seu encontro. Olá, John. Há quanto tempo estou esperando por este encontro? Mas se você me mandar embora agora, nunca mais estarei aqui. Olá, Vitória, não vou. É muito bom ver você. Venha, vou apresentá-la aos meus filhos. Isso é conveniente?
Estou incomodando alguém? Ninguém, está tudo bem. Ao ver a bela mulher, a mãe de Nathalie se retirou para seu quarto com os lábios franzidos. E as crianças cercaram o pai, era óbvio que estavam felizes em vê-lo. Crianças, conheçam minha amiga Vitória. Harry foi o primeiro a ser apresentado. Linda, como uma princesa. Eu sou Harry. Meu pai e minha avó me chamam de Harry. Como posso chamá-lo? Do que você gosta? Harry soa suave e carinhoso. Acho que vou chamá-lo assim também. Está combinado, disse o garotinho. E a pequena Vitória se escondeu atrás do papai e não queria se aproximar de uma tia desconhecida, embora ela fosse linda. Mas Vitória lhe deu uma boneca e a menina cedeu. Durante todo o resto da tarde, ela ficou sentada nos braços de uma tia estranha. Depois, todos tomaram chá, mas a sogra de John nunca saiu, apesar de as crianças terem chamado por ela. As crianças tiveram que ir para a cama e Vitória foi para casa. Você vai voltar para nos ver? Perguntou Harry. Se o papai deixar, eu adoraria ir. Papai vai nos deixar, disse John. Ele acompanhou Vitória até o carro e eles se despediram. Assim que John entrou em casa, sua sogra voou até ele e começou a repreendê-lo. Você já se esqueceu de sua esposa. Você já se esqueceu de sua esposa, já encontrou uma mulher e até a trouxe para casa. Você se esqueceu rapidamente da minha filha. Não faz nem 2 anos que você não sai com mulheres. Sofia, não diga coisas que você não sabe. Vitória é uma velha conhecida minha. Uma ex-aluna. Nunca esqueci a Nathalie, e nunca esquecerei. Então, por que ela veio à nossa casa? Jure-me que não está tendo um caso com ela, perguntou minha sogra em tom elevado. Bem, em primeiro lugar, não vou jurar para você que ela veio à minha casa. E, em segundo lugar, meus amigos podem vir me ver ou tenho de pedir sua permissão, quem pode vir me ver e quem não pode. Sou adulta e decidirei com quem quero me relacionar e quando. Sou muito grata por sua ajuda, mas se for em troca de controle sobre minha vida privada, prefiro levar meus filhos para uma creche. Sofia temia que o genro pudesse privá-la da comunicação com os netos e minimizou a extensão das alegações. Não se ofenda comigo, é que sinto pena da minha filha. Ela acabou de morrer e você já encontrou outro. Eu já disse tudo, Sofia, e não vou voltar a essa conversa. Eu lhe disse antes e lhe digo agora, e se há uma mulher que meus filhos amarão, será minha esposa. É claro que não serei solteiro a vida toda, não importa o quanto você queira que eu seja. Dito isso, não me esqueço de Nathalie nem por um minuto e sou muito grato a ela pelos anos em que estivemos juntos. A semana passou em silêncio, Vitória não apareceu nem telefonou. No domingo, por volta do meio-dia, ela chegou e me convidou para levar as crianças para passear. Eles não têm nada para fazer lá fora, está frio lá, podem pegar um resfriado, disse a sogra, como sempre em voz alta e com uma entonação irritada. Oi, e vamos ao shopping, é quente, tem muita diversão, acho que as crianças vão gostar, disse Vitória em um tom calmo. Quem é você? Pensou Sofia zombando dela, sua opinião não é a de ninguém aqui, e mais John se aproximou e a sogra hesitou. John mandou as crianças se vestirem. Vamos sair. Sim. As crianças gritaram. É claro que a vovó os amava, mas eles haviam ficado em casa a semana toda, andando do lado de fora. Elas, compreensivelmente, queriam se divertir. Enquanto viajavam no carro, Vitória conversou com Harry. Ela conhecia muitos contos de fadas, raciocinando sobre o bem e o mal. Mas não conhecia letras, não sabia ler e já tinha 6 anos de idade. Vitória ainda era uma criança, mas já era hora de ela estudar um pouco também. John, você precisa levar as crianças para o jardim de infância. Elas não se socializam com seus colegas, não fazem nada além de ler histórias. Isso é bom, mas não é suficiente. As crianças precisam se desenvolver. John não disse nada, mas percebeu que Vitória estava certa. Quando chegaram, foram ao centro de entretenimento infantil. As crianças estavam brincando e Harry também foi até lá.
No início, ele ficou observando, mas depois quis brincar também. Ele começou a empurrar as crianças para dentro do centro. As crianças não gostaram e começaram a empurrá-lo também. John queria intervir, mas Victoria o impediu. Foi isso que eu lhe disse. Ele não sabe brincar em grupo porque não se socializa com seus colegas. Não o apresse, deixe-o tentar resolver o problema sozinho. Mas o menino ficou ofendido e correu para reclamar com o pai. John, da melhor forma que pôde, explicou que estava errado. Chegamos em casa à noite. As crianças estavam felizes, embora cansadas. Ao se despedirem, Victoria disse a ele que pensasse em suas palavras. John encontrou um berçário particular e levou as crianças para lá. Mas isso lhe custou parte de sua vida e de sua saúde. Em casa, houve uma grande confusão, a sogra não tentou se conter e não hesitou em falar. Essa moça cantarolou em seu ouvido que as crianças tinham de ser levadas para uma creche, não foi? Eu consigo ver através dessa vadia. Ela quer ir para a cama com você, então é você e as crianças. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Da próxima vez, ela sairá desta casa como uma rolha de uma garrafa. Pode ser sua amante. Por que você chamou sua filha de Victoria para não se esquecer dela? Não é um preço alto a se pagar, Sofia? Você é uma mulher inteligente e é claro que quer o melhor para seus netos. Você acha que eles precisam se socializar com seus colegas? Eles precisam saber mais do que os contos de fadas que você lê para eles? Eles precisam ser preparados para a escola? Por que não me diz que estou errado? É isso mesmo. E sobre o nome Victoria, Nathalie deu esse nome a ela e você sabe disso. A sogra não disse nada e bateu a porta. As crianças gostaram muito do berçário. Só que a professora reclamava que Harry machucava as crianças quando elas não lhe davam um brinquedo. As crianças reclamam para os pais e eles reclamam para mim. Eu expliquei a ele como se comportar, mas ele ficou muito ofendido e fica sentado em um canto o dia todo. Você pode conversar com ele em casa. John não achava que Victoria estivesse tão certa. Durante 6 meses, ele lutou com Harry com o problema de como se comportar com os meninos. Depois, o professor dizia a John: nós vencemos, ele começou a se comunicar com os meninos e eles aceitaram. Estou muito feliz pelo garoto, ele conseguiu. John também estava orgulhoso de seu filho, mas era ainda mais grato a Victoria. O dia do casamento de Verônica e Nani estava se aproximando. John também recebeu o convite. Eles entraram no salão do casamento com Victoria. Ela estava muito feliz. O casamento foi ótimo. Não havia muitas pessoas, apenas os amigos mais próximos e a família, mas foi muito divertido. Músicas, danças, brindes. John fez um brinde muito bonito. Os casamentos são celebrações especiais. Lindas, inesquecíveis. Muitas pessoas dizem que depois do casamento o relacionamento deixa todo o romance e fica apenas o cinza do cotidiano. Eu gostaria de dizer a elas que tudo depende apenas de vocês. Lembre-se sempre disso, pois a maneira como você construirá a vida familiar será o resultado disso. Felicidades para você e que a chama que arde entre vocês não se apague nunca. Amargo. Ela nunca havia dançado com ele. E agora ele a estava convidando para dançar e, em seu ouvido, estava dizendo obrigado por tê-la de volta em sua vida. Seu braço estava em volta da cintura dela e ele a abraçava com força. Ela só temia uma coisa, em que a música acabasse logo e ele corresse para casa com as crianças. Mas ela se certificou de que ele não ficaria perdido por tanto tempo, especialmente porque ela não queria ficar. Ela tinha muito a lhe perguntar, para descobrir como ele havia vivido todo esse tempo. Mas ela tinha amadurecido, tinha se tornado mais madura e estava esperando sua hora. Ela sabia que logo chegaria. A casa estava cheia de pessoas. Nani veio morar com a esposa, embora tivesse um bom apartamento. Eles ficavam juntos 24 horas por dia. No trabalho, Verônica era sua subordinada, e em casa Nani obedecia a Verônica em tudo.
Mas sua irmã se perguntava como eles nunca se cansavam um do outro. Talvez fosse amor. Verônica era uma mulher sábia e paciente. Ela suavizava todos os ângulos agudos com uma única palavra e sempre dizia que Nani era a pessoa principal da família. Isso deu ao esposo autoconfiança e ele era grato a Verônica. Assim que Harry deixou tudo pronto no jardim de infância, Vitória se ofereceu para levar um professor para preparar a escola. Tenho uma funcionária em meu departamento, Olesha, cuja mãe é professora de escola primária, mas está aposentada. Ela poderia ir à casa de Harry uma vez por semana, digamos no sábado, e lhe dar aulas particulares. Vitória também teria que estudar, mas como ela é mais jovem, acho que eles têm currículos diferentes. Mas acho que Vitória ouviria e veria tudo e isso seria bom para ela também. Sei que é difícil para você sustentar 2 filhos sozinha, e os serviços nunca foram baratos, mas posso ajudá-la dando-lhe um bônus no salário de Kate para pagar as mensalidades de Harry para a mãe dele. Vitória, obrigada, mas isso é desnecessário. Eu ganho bem e posso pagar as mensalidades do meu filho. Não me humilhe, sou um homem e sempre me senti responsável por minha família e meus filhos. Sem ofensa, John, mas estou falando sério. Então vou tomar as providências e começaremos a escola no sábado. Obrigado, Vitória. Você foi de grande ajuda. No sábado, conforme combinado, Mallory foi à casa de Harry. Ela gostou dele imediatamente. Como Vitória esperava, sua filha permaneceu como um soldadinho de chumbo e absorveu o que o professor de Harry estava dizendo. Só que Sofia não estava satisfeita. As crianças estavam irritadas com as aulas dela. Ensinando e ensinando, como se eles não tivessem tempo para aprender tudo na escola. Mas quando em um mês as 2 crianças sabiam todas as letras, e Harry já estava lendo sílabas, ela chorou, beijou-o no alto da cabeça e disse: "Que bom menino você é igualzinho à sua mãe. Ela ficaria orgulhosa de você." 6 meses se passaram e Harry estava lendo muito bem, contando até 20 e resolvendo exemplos simples. Ele aprendeu a recontar o que havia lido, o que desenvolveu sua fala e aumentou seu vocabulário. Surgiu a questão de escolher uma escola. Havia uma escola no vilarejo da Casa de Campo, mas John queria uma escola de maior prestígio. Vitória o aconselhou a levá-lo a essa escola, que não fica longe de sua casa. Se a sogra ficar doente, se ela estiver em uma viagem de negócios, a criança poderá ir para a escola por conta própria. Aqui é tranquilo, há segurança, não há carros de estranhos. Mas já no ensino médio, ele pode se mudar para uma escola de prestígio. Mallory também virá, no início, para ajudar a criança a fazer a lição de casa. E em 4 anos, veremos. John concordou com os argumentos de Vitória, e Harry foi para uma escola perto de casa. Todos vieram vê-lo entrar na primeira série, sua avó, sua irmãzinha, seu pai e a tia Vitória. O menino estava muito feliz, sentia-se apoiado e não tinha medo de nada. A pequena Vitória mal podia esperar para ver seu irmão. Ela queria estar ao lado dele e segurar sua mão. Finalmente, John a soltou e ela foi até Harry e ficou ao lado dele. Ela não queria ir para casa, então foi para a aula com ele. Depois, foram levados juntos para casa. No primeiro dia não houve aula, mas havia um feriado chamado o Dia do Conhecimento. No início, Sofia o dispensou e foi com ele para a escola. E depois de 2 meses, ele estava andando sozinho com outras crianças. Então os adultos acertaram. Mallory veio ver Harry, deu aulas com ele e ficou muito feliz com seu aluno. John percebeu que era difícil para ela vir todos os dias ver o filho, então lhe ofereceu morar na casa e, aos sábados, ele a levaria para casa. Ela aceitou, porque já queria recusar as aulas, pois a idade estava cobrando seu preço. No início, Sofia ficou de mau humor, nem falava, mas quando viu o caráter calmo e pacífico de Mallory, começou a se acalmar. Eles conversavam muito sobre a vida, faziam caminhadas, tomavam chá, e a sogra ficava feliz com essa vizinhança. Vitória e John estavam estabelecendo um relacionamento de forma muito hesitante. Ela tinha certeza de que um relacionamento com um homem lhe traria o que ela precisava: amor, carinho, atenção, tudo o que uma mulher recebe quando é amada.
Ela não estava com pressa nem era ativa. Afinal de contas, às vezes a própria mulher começa a apressar as coisas ou, pior ainda, a liderar o processo, o que é muito assustador e repulsivo para um homem. Por ser uma mulher madura, ela não apressou os acontecimentos, não pressionou o homem e deu a ele a chance de resolver seus sentimentos. Ela não ligou para ele primeiro, não lhe impôs encontros. Ela esperou que ele agisse e teve medo de afugentar a frágil felicidade que lhe sorria depois de 5 anos. Ela percebeu que, depois de alguns encontros, não deveria tratá-lo como se fosse se casar com ele amanhã. Ela tinha muito medo de ferir os sentimentos dele em relação à sua ex-esposa. Esse era outro motivo que a mantinha com pressa. Ela não queria ocupar todo o tempo livre e o espaço dele com ela. Ela também percebeu que um homem maduro não demonstra seus sentimentos imediatamente, e John estava longe de ser uma criança. Apesar do descontentamento da sogra, eles se viam, iam ao teatro, ao cinema, passavam tempo com os filhos, que sentiam muita falta do pai, mas não tinham pressa em ir para a cama, embora ambos quisessem muito. Harry terminou a primeira série. Ele estudava com facilidade, Mallory o elogiava muito. John o agradeceu pelo trabalho, por sua atitude atenciosa com Harry, deu-lhe um salário, um bônus e permitiu que ele saísse de férias. Quase 1 ano e meio havia se passado desde o encontro deles. Mas nada havia progredido. John não estava tomando nenhuma medida para se aproximar, e Victoria perdeu a esperança de alcançar a felicidade pessoal. Ela decidiu sair de férias em um lugar quente, para tomar sol, pensar e talvez começar uma nova vida, uma vida completamente nova sem John. Ela pegou as passagens e voou para longe. O mar, o sol e a areia branca eram lindos. Que férias maravilhosas! Agora ele se lembrava de que não saía de férias há 2 anos. O trabalho, seu novo emprego, ocupava todo o seu tempo. Ele dormia tão tranquilamente quanto um bebê. Fazia 10 dias que ele estava nesse lugar mágico, mas era como se ainda não tivesse descansado. Um dia, ele sonhou novamente com uma cigana daquela época distante. Dessa vez, ela era mais amigável. Por que você tem medo de mim? Lembro-me de você gritando e chorando para que eu não o assustasse. Tudo o que eu previ se tornou realidade. Agora posso lhe dizer o que está reservado para você. Você quer um pouco? Não, não quero. Deixe tudo continuar como está. O que está por vir é o que está por vir. Uma vez você me disse que eu não era feito para a vida de casado, mas acho que você estava errado. Quero me casar, quero ter filhos, mas não posso. Bem, existem pessoas solteiras. Não se preocupe, você não se casará por um longo tempo, mas tudo ficará bem. E o mais importante é que você terá uma grande surpresa. Você não faz ideia. Mas isso lhe trará alegria. E ele foi embora. Victoria abriu bem os olhos, sua cabeça doía um pouco e ela decidiu que hoje não iria à praia. Tomou um banho, tomou o café da manhã e se sentiu melhor. Não, eu vou à praia e pelo menos vou me deitar na sombra. Vou tomar o ar do mar. Ela adormeceu novamente e acordou porque alguém estava olhando para ela. Quando abriu os olhos, viu John olhando para ela e sorrindo. Bem, você queria fugir e eu a encontrei aqui. Por que você desapareceu tão de repente? Pensei que nunca mais a veria. Pensei, bem, não posso esperar que John seja legal comigo, tenho que fazer algo e começar a viver sem ele. Acostume-se com cada um seguindo seu próprio caminho. Não, Victoria, nós vamos juntos, se você não se importar. Não, não me importo porque amo você. Harry se formou na escola primária com distinção. Isso foi um grande mérito de Mallory, que o ensinou muito. A filha terminou a 3ª série. John e Victoria decidiram dar uma festa para as crianças. Eles convidaram amigos da escola, palhaços e montaram mesas do lado de fora. As crianças se divertiram e, à noite, houve fogos de artifício, um show muito bonito. Já estava escurecendo, os pais vieram buscar as crianças e quase não as levaram para casa. A festa acabou sendo uma glória. Até Sofia gostou. Victoria queria ir para casa, mas John se ofereceu para ficar e ir embora apenas pela manhã.
Mas Sofia também tinha seus 5 centavos. Tarde para as crianças e para os adultos não é tarde demais para ir para casa, especialmente de carro. De jeito nenhum ela não queria que outra mulher ficasse ao lado de John. Vitória não discutiu, fez suas malas e saiu. Quando ela passou pela sogra, John a ouviu. Graças a Deus ela foi embora, ou eu ficaria aqui a noite toda. Enquanto eu viver, nenhuma mulher virá aqui. John percebeu que precisava consumar seu relacionamento com Vitória. As crianças adoravam, e ela também era ótima com elas. Com esses pensamentos em mente, ele dirigiu até a casa dela. No caminho, comprou flores, parou em uma joalheria e comprou um anel. Quanto mais se aproximava da casa dela, mais seu coração batia forte. Já haviam se passado quase 6 anos desde a morte de Nathalie. Ele não tinha tido um relacionamento com ninguém além de Vitória. Ele gostava dela naquela época, gostava dela agora, mas será que a amava? Ele sabia que sim. O medo de perdê-la revelava seus verdadeiros sentimentos por essa mulher. Ele tem o desejo de protegê-la, de ter pena dela, de cuidar dela, de defendê-la. Isso demonstra amor e sentimentos ternos por ela. Ele admirava sinceramente sua Vitória e, exceto por ela, não precisava de ninguém. Ela era uma mulher sensual, um verdadeiro presente para um homem. Ela sempre foi emotiva e vivia com o coração aberto. Ela queria o amor dele, a ternura. E gostava de expressar seus sentimentos de forma física, beijos, abraços. Era bom sentir como ela reagia às carícias dele. Ela estava sempre tremendo e ele adorava isso. Sim, ela era uma mulher linda. John pensava assim enquanto dirigia para casa. Ao ver John com um buquê de flores na janela, Vitória andou nervosa pela sala, prevendo mudanças em sua vida pessoal. E ela não estava errada. Logo na entrada, entregando-lhe um buquê de flores, ele lhe deu um anel e a chamou para se casar com ele. Ela se agarrou a ele com alegria e, cobrindo seu rosto de beijos, repetiu: sim, 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 sim. Ela não o deixava tirar a capa, abraçava-o e não queria soltá-lo. Por que as lágrimas correm tanto? Por que meus olhos ardem tanto? O rímel. Ele escorria por seu rosto e a deixava feia. Don't look at me, now I'm ugly. Você nunca foi, mas agora você é a mais bonita e mais feliz, minha filha. E, finalmente, ele se permitiu relaxar e beijá-la. Quanto tempo ele havia esperado por isso? Sou a mulher mais feliz do mundo, você me entende, a mais feliz. É claro que eu a entendo, porque sou igualmente feliz. Venha, vamos contar ao papai. Harvey estava trabalhando em seu escritório e ficou feliz ao ver John. Papai, John me pediu em casamento e eu aceitei. Estou prestes a ser a esposa do melhor homem do mundo. O senhor vai nos abençoar? Como posso não abençoar quando minha filha é a mais feliz que já vi? Essa é a coisa mais importante para um pai. Verônica e Nani se aproximaram e parabenizaram os recém-casados. Verônica se movia em silêncio, era difícil para ela, estava prestes a dar à luz gêmeos, homens. Nani estava feliz por ser pai de 2 filhos. John, por favor, leve-o para nossa casa. Encontrei uma boa escola de inglês para ela. Acho que seria cruel privá-la tão abruptamente de seus netos. Na sexta-feira à noite, iremos todos à casa dela. É um longo feriado de inverno, estaremos juntos também. Assim que ela terminar a 4ª série, nós a colocaremos na escola de Harry. Acho que devemos fazer isso. Vou pensar nisso, disse John, em como fazer isso sem ofender ninguém. Eu vou. Tenho que falar com minha sogra. Acho que ela não ficará tão feliz quanto seu pai. Eles se beijaram e ele foi embora. Sofia, eu decidi me casar. Acabei de pedir em casamento uma mulher que você conhece muito bem. Já se passaram 6 anos desde que Nathalie nos deixou. Meus filhos precisam de uma mãe, e eu preciso de uma mulher para amar. Vitória é a melhor pessoa para esse papel. As crianças a adoram e ela as trata bem, portanto não vejo motivo para adiar o casamento. Ainda não marcamos uma data, mas acho que será em breve.
Eu sempre soube que você era um canalha. Não sei se Nathalie lhe contou, mas eu era contra o casamento dela com você. Não há lugar para testá-lo. Ela o insultou deliberadamente, usou a linguagem mais ofensiva para deixá-lo irritado e depois o acusou de ser desequilibrado e não ser confiável com as crianças. John se sentou com os punhos tão cerrados que suas mãos estavam brancas. Tenho certeza, continuou minha sogra, de que você já teve essa garota antes. E você traiu minha filha com ela. Só que Nathalie o amava tanto que não queria ver isso. E eu disse a ela para ficar de olho em você, mas ela não me deixou, o que é uma pena. Eu teria denunciado você. Você é um pão duro. Sofia, o que quer que eu faça, diga-me se posso fazê-lo, mas não vou ouvir mais nenhuma bobagem. Você não precisa se casar. Nenhuma outra mulher pode entrar nesta casa onde viveu a mãe de seus filhos. Milhares de homens vivem como viúvos e não se casam. Eles não morrem. E aqui só se passaram 6 anos e ela já está pensando em se casar. Gente boa, olhem para essa mulherengo, onde é que ela se parece com a avó insolente de outra pessoa, que meus netos chamam de mãe? Não vou deixar isso acontecer. Então, pelo que entendi, você não quer que eu me case? Não, não quero. E você não tem o direito de ignorar minha opinião. Tudo bem, querida sogra. Eu aguentei todos os seus insultos e ofensas em nome da memória de Nathalie e das crianças que você ama. Mas vejo que sua grosseria ultrapassou todos os limites. Faça o que fizer, eu vou me casar. Se me insultar como fez hoje, pode fazer as malas e voltar para sua aldeia. Não vou mais tolerar essa grosseria. Se virar seus filhos contra mim, não haverá lugar para você nesta casa. Pense nisso, você tem a noite toda. Se não concordar comigo, faça suas malas e vá para casa pela manhã. Se ficar, saberei que aceitou o inevitável. Ah, esqueci de lhe dizer outra coisa. Harry vai morar na casa de Vitória a partir de 1º de setembro e vai frequentar a escola de inglês de lá. A senhora, se concordar, é claro, ficará aqui com sua neta por mais 1 ano. E depois de 1 ano, eu a levarei e ela também irá para a escola com Harry. A senhora poderia ficar na casa. É mais confortável do que a sua. Mas você conhece as condições. Agora eu já disse tudo. Pense bem. Não mudarei de ideia. Que tipo de pai você é? Você é uma cobra, não um pai. Nathalie vê tudo de cima, ela e eu não vamos deixar você viver. Tudo bem, Sofia, vou levá-la agora mesmo, enquanto ainda tenho tempo. Estou esperando por você. Não espere por mim. Você me deu até amanhã, então decidirei o que fazer pela manhã. Ou você vai expulsar a velha senhora? Ou melhor ainda, bater nela. Sofia, admiro sua imaginação. De onde você tira todas essas coisas? Eu já a machuquei, humilhei ou, pior, bati? De onde vem tudo isso? É como se eu estivesse tendo um pesadelo e não conseguisse acordar. Pare de fantasiar e vá descansar um pouco. Amanhã é mais sábia. E foi dar boa noite às crianças, que não adormeceram até que ele fizesse esse ritual. De manhã, a sogra não saiu para o café da manhã, e as crianças correram para o quarto para ver a avó. Ela estava deitada com pressão alta e John chamou uma ambulância. Eles lhe deram uma injeção e disseram para ela ficar deitada por 1 dia. John ligou para o trabalho e tirou o dia de folga para ficar com as crianças. Ele não queria sair de casa, não queria deixar Sofia Nikolaevna sozinha, então não foi a lugar nenhum com as crianças e elas brincaram no quintal. Durante uma semana inteira, sua sogra não falou com ela. Ela não sabia como agir. A raiva que sentia de John por causa da filha estava transbordando e ela tinha medo de se irritar, para não ser grosseira com ele novamente e ter um ataque. Ela decidiu ligar para Mallory. Depois de lhe contar tudo em detalhes, ela tinha certeza de que ela estaria do seu lado. Mas sua amiga ouviu por um longo tempo, ficou em silêncio e, finalmente, decidiu dar sua opinião. É triste, querida Sofia. O que você está fazendo não é um bom exemplo para seus netos.
Seu ciúme a cega. Devo reconhecer o mérito do seu genro pelo tato e paciência com você. Pessoas sábias não entram no mosteiro de outra pessoa com seus próprios estatutos. Com seu comportamento, você só piora as coisas. Já se passaram 6 anos desde que John deixou sua esposa, mas a vida continua. Sei que perder uma filha não é apenas uma dor, é uma tragédia, especialmente porque você a tinha sozinha. Mas seu genro é um homem jovem, ele precisa criar filhos, a menina precisa de uma mãe, logo ela terá perguntas que só podem ser respondidas por uma mulher, nem tudo ela poderá contar ao pai e à Vitória que ela ama. Minha filha, por outro lado, se fosse deixada sozinha, nunca se casaria. Ela seria fiel àquele canalha. Então, por que ela tem que se casar? Sofia, você não consegue nem se controlar quando fala comigo agora, e está insultando John. Isso não é a dignidade de uma mulher adulta. E sobre o casamento da sua Nathalie, vou lhe dizer uma coisa. É mais difícil para uma mulher com 2 filhos se casar. Não é apenas o desejo dela. É preciso que haja um homem que ame a ela e a seus filhos. Além disso, as mulheres têm uma idade reprodutiva muito curta, e os homens querem seus filhos. É por isso que seu genro se casa com uma mulher com metade da idade dele. Se você ama seus netos e quer continuar se comunicando com eles, se você valoriza a memória de sua filha, não persiga o homem que ela tanto amou. Seu genro é um homem decente, um pai excelente e amoroso. Durante 6 anos, ele manteve viva a memória de sua filha. Ele tem o direito de ser feliz. Não interfira com ele. Eu aconselho a ser mais gentil com ele, mais complacente, e você passará a vida inteira perto de seus amados netos. Paciência e sabedoria. Não era isso que eu esperava de você. Pensei que você me apoiaria. O que devo fazer, abençoá-lo ou algo assim? Bem, pelo menos fique fora do caminho dele. Ok, Mallory, obrigado pela lição. Eu entendi. E ela foi para seu quarto se preparar para a batalha final com o genro. Ele decidiu levar as crianças de volta para sua aldeia e, antes de partir, chamar as autoridades responsáveis, para que viessem e perguntassem ao pai desconsolado onde estão seus filhos. Que ele respondesse se pudesse. É claro que ela percebeu que as crianças não seriam tiradas dele, mas os nervos dele, ela o deixaria nervoso antes do casamento. Minha pobre filha, se você soubesse o que acontece em nosso reino, ela chorou ao ver a foto da filha. Ela ligou para as autoridades responsáveis, contou a eles sobre as crianças, onde metade das informações foi tirada de programas de TV, e perguntou quando eles poderiam vir e ver tudo isso. A senhora com voz estridente lhe disse que eles ligariam de volta. No dia seguinte, ligaram para ela bem cedo, antes de John sair para o trabalho. Ela estava com medo de que ele percebesse, então foi até seu quarto para conversar. Olá, Sofia, a mesma voz familiar chiou. Amadi pode vir amanhã à tarde. Tenha um bom dia. Ela ouviu os bips e desligou o telefone. Para ser honesta, ela se arrependeu de sua ação, estava assustada, mas estava feito e ela não podia ir mais longe. No dia seguinte, assim que John saiu para o trabalho, ela não limpou nada da mesa, mas, em vez disso, espalhou as coisas das crianças e saiu com elas para o vilarejo. A inspeção chegou quando ninguém estava em casa e, depois de esperar um pouco, elas viram um carro parar em frente à casa e um homem imponente sair dele. As mulheres se entreolharam e, como se tivessem recebido uma ordem, começaram a se arrumar. Uma arrumou o cabelo, outra levantou os seios e a terceira se olhou no espelho e pintou os lábios. Em fila, elas esperaram que o homem se aproximasse. John. Boa tarde. Somos do bem-estar infantil. Posso falar com seus filhos e ver as condições de vida deles? Ela percebeu imediatamente que aquele era o último esforço de sua sogra antes de se casar. Ela não entendeu nada. Tudo bem, venha, vou lhe mostrar a casa. A Leslie mais jovem fez um sinal de positivo, olhando para a amiga. Meu Deus, que homem! Ao abrir a porta e deixar as mulheres entrarem, ela ficou surpresa por não haver ninguém em casa. Onde estão seus filhos? Perguntou severamente a mulher mais experiente.
Ela era mais velha do que as outras em idade e, ao que parecia, em posição. John percebeu que, se dissesse eu não sei, receberia imediatamente um veredicto, um pai ruim que não cuida dos filhos. Para organizar seus pensamentos, ele fez um gesto para que todos se sentassem e disse: Ele e Sofia estão caminhando, ela é a avó, mãe de sua ex-mulher. E onde eles estão caminhando, vocês podem ligar para eles, convidá-los para casa, queremos conversar com eles. Enquanto estiver ligando para eles, mostre-lhes os quartos de seus filhos. Assim, eles seguiram John até o primeiro andar da casa. Os quartos das crianças estavam sempre bagunçados e com 3 camadas de poeira, e ela passou o dedo pelas prateleiras onde estavam os livros e brinquedos das crianças. Não, é claro, aparentemente a vovó estava com pressa para sair com os netos e não tinha arrumado os quartos. Em uma voz compreensivelmente cáustica e arrastada, Maddie disse: Então vamos esperar por seus filhos hoje. Não, o celular da minha sogra não está disponível. Muito ruim, muito ruim. Vou ter que rescindir os direitos parentais do pai. Para que foi isso? Poeira nas prateleiras? Você nunca vê isso em sua casa? Não seja rude, querida, isso pode lhe custar muito caro. Está me ameaçando? Não, claro que não, mas estou lhe dizendo como isso pode acabar. Amanhã, de manhã cedo, estaremos de volta. E eles saíram pela porta em fila indiana. John ligou para Cindy e pediu que ela viesse hoje para limpar a casa. Ele disse a ela para trazer uma ajudante para limpá-la hoje. Esperando por elas, ele dirigiu até a colônia para pegar as crianças, pois tinha certeza de que era para lá que sua sogra havia levado as crianças. 1 hora depois, ele estava lá, as crianças já estavam indo para a cama. Eles rapidamente juntaram suas coisas e no carro, o pai se arrumou. As crianças ficaram felizes ao vê-lo e correram rapidamente para o carro. Sofia ficou no capô e olhou para o genro com os olhos arregalados. Nunca mais quero vê-lo em minha casa. Seu lugar não é aqui. Nathalie deve estar se revirando no túmulo por causa de suas palhaçadas. Mas isso não vai mudar nada. O casamento será em agosto. Enquanto dirigiam, ele viu pela janela traseira Sofia correndo atrás do carro, sacudindo os punhos. Ela chegou à casa dele no meio da noite. Quando ele abriu a porta para ela, ela andou com a cabeça baixa e subiu para o quarto. Às 9 horas da manhã, a equipe feminina chegou à casa de John com a mesma formação. As crianças já estavam tomando o café da manhã quando os convidados entraram na casa. Depois de conversar com as crianças, eles subiram de volta para seus quartos e, após observar a ordem perfeita, desceram as escadas. Bem, Juan, gostamos de tudo, parece que você é um bom pai, ou melhor, que está tentando ser um, isso é digno de elogios. Voltaremos para ver como as crianças estão crescendo. Nos vemos novamente. Boa sorte para você. Leslie olhou para John com olhos que diziam mais do que as palavras poderiam dizer. Mas John não prestou atenção. E eles foram embora. John decidiu não iniciar a conversa com sua sogra primeiro. Sofia, depois de um telefonema para sua amiga e uma verificação com as autoridades de tutela, iniciou a conversa ela mesma. John, eu pensei muito sobre o resto de nossas vidas, e você é livre para fazer o que achar melhor. Percebi que o que eu estava dizendo era ressentimento pela minha filha, ciúme. Eu até lhe confesso que chamei as autoridades de proteção à criança para tirar as crianças de você. Então pensei em minha filha, ela não me perdoaria. Ela o amava demais. Mas era tarde demais para cancelar sua visita. Pensei muito se deveria ou não contar a você. Mas achei que, se não contasse, seria um pecado para minha alma. Eu ia lhe dar um ataque cardíaco, mas depois chamaria uma ambulância. Minhas mãos estavam tremendo quando coloquei o remédio no seu chá, mas não consegui. As crianças correram até você e o abraçaram. Pensei, e se Deus tirou a mãe delas, o que vou fazer com elas como órfãs? Não posso levantá-las e fazê-las felizes. Servi o chá. Sinto muito, John. Desculpe-me por ter exagerado.
Vou lhe dizer imediatamente que odeio sua Vitória e nunca vou odiá-la. Ela tomou o lugar de minha filha sem merecer, mas eu a aturarei por meus netos. Eu preferiria que você ficasse viúvo, mas entendo que você é jovem e precisa de uma família. Hoje encerraremos esse assunto e enterraremos o machado de guerra. Pelo bem de meus netos, estou disposto a pisar na garganta de minha própria canção. Obrigado, Sofia, por sua franqueza. Quero dizer a eles que o casamento está marcado para o final de agosto, porque então iremos para a casa dos meus pais com as crianças. Eles não os veem há muito tempo e sentem falta deles. A sogra chorou e, com as palavras: "Faça o que você quiser", ela foi para seu quarto. O dia do casamento chegou. O dia mais inesquecível da vida dos recém-casados. Uma festa como essa acontece uma vez na vida, e a felicidade que ela traz dura a vida inteira. Para a Vitória, o vestido branco, as flores, o resgate, todos esses atributos do casamento não importavam, o importante para ela era ouvir de John sim ou quando ele respondesse à pergunta ou você, John, aceita Vitória Andreevna como sua esposa? Afinal de contas, ele diria isso na frente de todos os convidados e testemunhas. E essa, nada menos que uma declaração de amor, era a música favorita dela para ouvir. Para eles, esse era um dia importante. Sua primeira e principal dança do amor, da qual se lembrarão para sempre e que marcará o início de uma nova vida de casados para eles. John não conseguia tirar os olhos dela. Você está me envergonhando. Você não sabe como fico orgulhoso quando outros homens se viram e olham para você. Meu vocabulário é tão pobre que não consigo dizer o quanto estou impressionado com sua beleza. De pé no balcão de check-in, Vitória ouviu. Deus, que beleza, que homem velho, ela escolheu na voz, não reconheceu quem era e não se virou. Mas ela ouviu a resposta e reconheceu a voz de sua amada irmã. Ele é o amor de sua vida e não precisa de mais nada. Vitória comentou consigo mesma, e muito bem, Verônica, ela disse tudo muito bem e se aproximou de John. A sogra não foi ao casamento. Ninguém pediu que ela viesse. Ela só estragaria o humor de todos, embora todos se solidarizassem com sua dor. As crianças se atrasaram alguns dias para a escola e ficaram com os avós. Depois do casamento, Sofia se acalmou um pouco e passou a tratar Vitória como um membro da família. As duas jovens famílias moravam na casa, como Harvey, que construiu essa enorme casa para esse fim, queria. Vitória e John tiveram uma menina, a quem deram o nome de Natalie. Depois disso, Sofia descongelou e ficou feliz em cuidar da criança, embora, na verdade, fosse uma completa estranha para ela. Vicode e Harry estudaram em uma escola inglesa. A filha de John chamava Vitória de mamãe, mas Harry conseguia fazer isso de vez em quando. Mamãe, já estou atrasado para a escola, e então a tia Vitória. Mas ela não se ofendia. Harry se lembrava de sua mãe e talvez achasse difícil chamar outra pessoa por aquela palavra carinhosa. Harvey havia se aposentado e os dois genros estavam administrando a empresa. A casa respirava felicidade porque estava cheia de crianças e amor.